Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Matheus Oric, aluno do mestrado profissional em Economia da URGS, e hoje eu vou apresentar para vocês o artigo O Projeto Nacional de Desenvolvimento no Governo Lula, de 2003 a 2010, Conceito, Controvérsias e Evidências, de Cássio Silva Moreira e Pedro Paulo Zaluf Bastos, publicado na revista Princípios em 2023. Isso se refere a uma atividade da matéria de Economia Brasileira, e esse texto, que se insere no debate sobre desenvolvimento brasileiro contemporâneo e oferece uma chave interpretativa específica para os dois mandatos de Lula no início do século. A apresentação está organizada em 6 partes. Na primeira, exponho a pergunta central, que organiza o artigo, e a tese dos autores. Na segunda, o trabalho, o arcabouço conceitual. O que é um projeto nacional de desenvolvimento? O que é desenvolvimentismo e quais são seus subtipos? Na terceira parte, eu mostro as evidências empíricas mobilizadas, programas, políticas e resultados. Na quarta, discuto o debate, por que alguns autores negam que tenha havido um projeto. Na quinta, eu analiso as razões estruturais para o não alcance pleno dos objetivos. Encerro, na sexta parte, com a conclusão e apreciação crítica. A primeira parte se refere à pergunta do artigo: houve ou não um projeto nacional de desenvolvimento no governo Lula? O artigo abre com uma epígrafe poderosa, que parafraseia Drummond: no meio do caminho tinha uma pedra. A existência de intenção não assegura resultados esperados, pelo menos na plenitude desejada. Essa é a chave do argumento. Os autores fazem 3 perguntas encadeadas. Existiu ou não um projeto nacional de desenvolvimento no governo Lula? Se existiu, qual foi o subtipo e quais critérios fundamentam essa classificação? A pergunta parece simples, mas é controversa. Há autores que respondem afirmativamente, há quem responda que não, e há quem responda que houve apenas algo embrionário. O que distingue Moreira e Bastos é a forma como organizam a resposta, pelas intenções materializadas em políticas e não pela completude dos resultados. A resposta dos autores é afirmativa. Sim, existiu um projeto nacional de desenvolvimento no governo Lula. E o subtipo perseguido foi o social-desenvolvimentismo, uma estratégia que articula expansão do mercado interno de massas, políticas de inclusão social, valorização salarial e investimento público, com políticas industriais e de infraestrutura. Mas o que sustenta essa afirmação? Aqui está a chave metodológica do artigo, que vou destacar à direita da tela. Os autores distinguem em 3 níveis: a intenção, que são as ideias coerentemente apresentadas no programa de governo e nos planos plurianuais; a ação, que são os programas e políticas efetivamente implementados; e os resultados, que são os efeitos parciais, alguns sucessos, alguns insucessos. A tese é que não se classifica um governo pela incompletude dos resultados, desde que se possa explicar por que a ação não saltou as pedras do caminho. Essa é a regra de ouro, que vai estruturar todo o restante do argumento. Antes de avaliar empiricamente o governo Lula, os autores constroem o arcabouço conceitual. Isso que a gente vai ver agora. Os autores decompõem a expressão Projeto Nacional de Desenvolvimento em 4 elementos. O projeto é o conjunto de ideias conectadas postas em práticas por meio de ações com finalidade definida, articulação entre objetivos e instrumentos. Nacional refere-se ao Estado Nacional que coordena ações e regula operações de capitais e trabalhadores em vista das transformações planejadas. Já desenvolvimento, no sentido socioeconômico, é o aumento da produtividade e da renda real per capita acompanhado de transformação na estrutura econômica e da ampliação das possibilidades de escolha das pessoas, ou seja, é qualitativo, não apenas quantitativo. E é um quarto elemento destacado na faixa inferior do slide: planejamento,
que é o ato de criar um plano com metas, prazos, métodos, supervisão, controle, avaliação, orçamento e fontes de recursos. Sem planejamento, não há projeto, há apenas intenção difusa. Apoiando-se em Robert Wade, de 1999, os autores listam 6 funções desenvolvimentistas que um Estado precisa exercer. Em ordem: formular e legitimar a estratégia produtiva, promover a acumulação de capital com seletividade setorial e tecnologias de ponta, fomentar empresas nacionais competitivas internacionalmente, promover ciência e tecnologia vinculadas à produção nacional, regular o comércio exterior e as finanças internacionais e garantir a estabilidade macroeconômica em sentido amplo. Esse núcleo aplica-se especialmente a países retardatários no processo de industrialização, que é o caso brasileiro. É uma referência clássica e útil porque permite avaliar empiricamente, função por função, se um governo se comporta como desenvolvimentista. E para definir desenvolvimentismo, os autores adotam a formulação de Pedro César Dutra Fonseca, de 2015. Está na citação no topo do slide. Política econômica formulada e ou executada deliberadamente por governos para, pelo crescimento da produção e da produtividade, sob liderança do setor industrial, transformar a sociedade, visando a superação de problemas econômicos e sociais, dentro dos marcos institucionais do capitalismo. 3 variáveis pertencem ao núcleo comum do conceito. Primeiro, projeto nacional, que é a estratégia deliberada com a nação como epicentro. Segundo, a intervenção estatal consciente, com aparelho apto e respaldo social. E terceiro, a industrialização, que é o caminho para acelerar crescimento, produtividade e progresso técnico. Esses 3 pilares aparecem em todas as variantes de desenvolvimentismo conhecidas, da experiência getulista ao social-desenvolvimentismo dos anos 2000. Nos anos 2000, conforme as promessas neoliberais não se realizavam, surgem 2 correntes em oposição ao neoliberalismo radical. À esquerda do slide, o novo desenvolvimentismo, que é ligado a Bresser Pereira, Oreiro e Marconi, que é um desenvolvimentismo exportador do setor privado, ancorado no equilíbrio dos 5 preços macroeconômicos: lucro, juros, câmbio, salário e inflação. Na responsabilidade fiscal ampla e em câmbio competitivo via ajuste fiscal. A ideia é que o crescimento seja puxado pelas exportações industriais. À direita da tela está o social-desenvolvimentismo, ligado a Bielchowski, a Carneiro, Bastos e Costa. E é essa a tese que os autores defendem. É um desenvolvimentismo distributivo, orientado pelo Estado, em que o mercado interno de massas é o motor, a distribuição de renda é elemento dinâmico do crescimento e a estratégia combina investimento público, gasto social e valorização do salário mínimo. Bielchowski identifica 3 frentes social-desenvolvimentistas: consumo de massas, exploração de recursos naturais e expansão da infraestrutura produtiva e social. O ponto a guardar aqui é o seguinte: ambas correntes resgatam o papel do Estado, mas de modos diferentes. A primeira aposta nas exportações, já a segunda no mercado interno e na distribuição. Agora que temos o arcabouço conceitual, vamos às evidências empíricas. O que o governo Lula efetivamente fez? Já em 2002, o programa de governo da coligação Lula-presidente articulava combate à fome, geração de emprego, distribuição de renda, transformação produtiva e redução da vulnerabilidade externa em 3 áreas: crescimento, emprego e inclusão social. Desenvolvimento, distribuição de renda, estabilidade, infraestrutura e desenvolvimento sustentável. O Plano Plurianual de 2004 a 2007, batizado Um Brasil para Todos, detalhou a estratégia de longo prazo, que consistia em inclusão social, desconcentração de renda,
crescimento dinamizado pelo mercado de massa, elevação da produtividade, redução da vulnerabilidade externa e crescimento ambientalmente sustentável. O ponto-chave aqui é que as intenções estavam coerentemente apresentadas antes e durante o mandato. Não houve um improviso programático na visão dos autores. Quanto às políticas implementadas, começando pelas de demanda, que são aquelas que estimulam o mercado interno de massas, temos a renda, com a valorização do salário mínimo combinada com formalização de contratos, crédito, através da bancarização via Banco Popular, microcrédito, o crédito consignado, fortalecimento das cooperativas. Tivemos também a política anticíclica em 2008 a 2009, redução do IPI para automóveis, eletrodomésticos e materiais de construção. A habitação através do programa Minha Casa Minha Vida em 2009, com 1 milhão de moradias até 2010. A transferência de renda através do Bolsa Família, do Brasil Sem Miséria, do Bolsa Estiagem, do Bolsa Verde, do Brasil Carinhoso. O braço da educação através do ProUni, FIES, do Pronatec, da Rede Federal de Educação Tecnológica, do Ciências Sem Fronteiras. Esse é o lado que costuma ser destacado pelos críticos, mas o artigo argumenta que esse é apenas metade da história. E aqui está o ponto-chave que os críticos costumam subestimar: as políticas de oferta. A política industrial teve 3 versões encadeadas. Em 2004, Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior, a PITCE, voltada à agregação de valor às exportações via inovação em setores intensivos em tecnologia. Em 2008, a Política de Desenvolvimento Produtivo, a PDP, com o lema Inovar e Investir para Sustentar o Crescimento, e a chamada Política dos Campeões Nacionais. Em 2010, o Plano Brasil Maior, que foi o adensamento das cadeias de valor produtivas e tecnológicas. E o BNDES foi o principal instrumento de financiamento. Já o PAC, o Programa da Aceleração do Crescimento, lançado em 2007, previu 500 bilhões de reais em 4 anos, em 3 eixos: logística, através de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e energia; elétrica, eólica, petróleo, gás e renováveis; infraestrutura social e urbana, através do saneamento, habitação, transporte urbano, luz para todos. Os recursos vieram do orçamento central, das estatais, sobretudo da Petrobras, e do setor privado via parcerias público-privadas, as PPPs. Já no agronegócio, tivemos a Lei dos Títulos do Agronegócio em 2004, a Lei de Biossegurança em 2005, biodiesel na matriz energética, a Embrapa aplicando mais de R$ 1 bilhão por ano em pesquisa, programas como InovaAgro, Moderagro, Moderfrota, o Pronaf e o ABC para a Agricultura de Baixo Carbono em 2010. E o que disso que virou resultado? O gráfico à esquerda da tela mostra a taxa de investimento sobre o PIB no Brasil entre 2003 e 2010, que saiu de 16,6% em 2003, oscilou entre 17% e 18% nos primeiros anos, acelerou a partir de 2007 com o lançamento do PAC, sofreu uma queda em 2009 por causa da crise global e voltou a 20,5% em 2010, que foi exatamente a média que seria verificada também no primeiro governo Dilma. E aqui são 3 destaques que saltam aos olhos. Primeiro, que foi um aumento de quase 4 pontos percentuais na taxa de investimento sobre o PIB ao longo do período, mais de 2 milhões de empregos criados pela indústria de transformação entre 2004 e 2008, sendo que foi o ramo que mais gerou empregos antes da crise, e mais de 380 bilhões de dólares em reservas cambiais, reduzindo significativamente a vulnerabilidade externa do país. Esses números não são compatíveis com a tese de que o governo apenas estimulou o consumo de massas sem uma agenda produtiva. E se tudo isso aconteceu, por que alguns autores ainda negam que houve um projeto nacional de desenvolvimento?
Vamos verificar o debate. Os autores identificam dois equívocos metodológicos nos críticos. O primeiro equívoco é olhar apenas para as políticas de demanda, o apoio aos pobres, a transferência de renda, a valorização salarial, e desconsiderar as políticas de oferta, que acabamos de ver, o PITCE, o PDP, o Plano Brasil Maior, o PAC, o BNDES. Esse é o erro de Mangabeira Unger, em 2015, ao caracterizar o governo Lula como mero nacional consumismo. E ao erro de Bresser Pereira, em 2010, ao explicar o crescimento sem referência a um projeto, atribuindo apenas as commodities e a apreciação cambial. O segundo equívoco, esse é mais sutil, é avaliar a existência de um projeto a partir de seus resultados parciais, e não de suas intenções materializadas em políticas. Os autores oferecem um contra-exemplo histórico forte, o segundo governo Vargas, de 1951 a 1954, que também não alcançou plenamente a industrialização pesada que pretendia, e sofreu uma crise de balanço de pagamentos a partir de 1952. Ainda assim, a literatura o classifica como desenvolvimentista. Mutatis mutandis, o mesmo critério deveria ser aplicado ao governo Lula. Não alcançar a totalidade dos resultados não desqualifica o caráter do projeto, desde que se possa explicar o porquê. E exatamente isso que os autores fazem na quinta parte. Explicam por que os objetivos não foram plenamente alcançados. Os autores identificam três camadas de restrição. A primeira, mais profunda, é a inserção dependente do Brasil nas cadeias globais de valor. Em trabalhos posteriores, Bastos em 2017, Bastos e Beloso em 2020, argumenta-se que os ramos líderes da indústria de transformação do Brasil são liderados por filiais estrangeiras, que estruturalmente priorizam o mercado interno em relação às exportações e preferem importar bens de produção intensivos em tecnologia. As operações intrafirma e os preços de transferência tornam o câmbio nacional pouco eficaz para alterar fluxos comerciais. Esse é o ponto crucial. Refuta tanto Bresser Pereira, que apostava na depreciação cambial, quanto a versão inicial do próprio Bastos, que esperava efeitos positivos da depreciação. A segunda camada é a forma de Estado neoliberal herdada de Fernando Henrique Cardoso. A abertura comercial e financeira institucionalizada, o tripé macroeconômico, a regra de ouro, a lei de responsabilidade fiscal. Lula não reverteu essa forma de Estado. Antes, pelo contrário, conviveu com ela. Isso tornou a economia vulnerável às transformações da concorrência industrial e do ciclo financeiro global no pós-crise de 2008. A terceira camada é a conjuntura mundial pós-2008. A crise gerou capacidade ociosa industrial global e acirrou a concorrência por mercados, especialmente na América do Sul. A partir de 2011, o crescimento da demanda industrial no Brasil deixou de estimular a produção interna. Rompeu-se o vínculo entre demanda e oferta, que vigorava até 2008. Vamos à conclusão, então, e uma apreciação crítica do artigo. Resumindo a tese, existiu sim um projeto nacional de desenvolvimento social desenvolvimentista do governo Lula, conforme os autores, com estratégia de crescimento da renda e do emprego, com inclusão social ativa, política industrial concatenada, PITCE, PDP, Plano Brasil Maior, e uma ampliação da infraestrutura via PAC, com o BNDES como instrumento central. Os limites foram estruturais e político-institucionais. O artigo encerra com um olhar para o terceiro governo Lula. O novo PAC, anunciado em 2023, ele previu 1,3 trilhão de reais, dos quais 371 bilhões de reais do orçamento federal. Mas há um problema, sério. O investimento público projetado para 2026 deve ficar 35% abaixo do auge do PAC 2, em 2013, em valores reais. O motivo é o novo regime fiscal sustentável, aprovado em 2023, que limita severamente a expansão do gasto público. Para que o projeto social desenvolvimentista se reerga, será necessário, nas palavras dos autores,
garantir que os meios se subordinem aos fins, desarmando a disciplina fiscal imposta como obstáculo. E para encerrar, eu trago os méritos e a relevância que esse artigo tem ao debate público. Os méritos. Primeiro, a distinção rigorosa entre intenção, ação e resultado, que é uma chave metodológica honesta que evita o anacronismo de avaliar projetos pelo que não alcançar. Segundo, a coleta empírica extensa, programas, planos plurianuais, mensagens presidenciais, séries de investimento e emprego. Terceiro, o argumento estrutural maduro sobre as cadeias globais de valor, que qualifica o debate sobre os limites da política industrial em economias periféricas. Uh, e também traz a questão do diálogo crítico com o novo desenvolvimentismo e suas variações. O texto é indispensável ao debate atual, oferece uma chave interpretativa coerente para o ciclo 2013 a 2010, qualifica a discussão sobre os limites estruturais da política industrial em economias periféricas, integradas a cadeias globais de valor, e fornece uma agenda concreta para avaliar o terceiro mandato do governo Lula que está em curso. Era isso, agradeço a atenção e a oportunidade e até mais.